Recarescaire Tuquiriu e Jesus Cristo Adelphoi Mu, estamos iniciando mais uma programação para vocês e hoje nós temos aqui convidados especiais. De um lado nós temos Lilian, chamada por Deus. Do outro lado nós temos o lendário no sentido de que ele é polêmico, né? Um homem muito apologético, ele tem essa pegada apologética. É o pastor Silvio Júnior, escritor, pastor, e é isso aí. Administra várias igrejas e hoje nós temos aqui, gente, uma pessoa muito especial que vai trazer um testemunho para vocês. É irmã Lilian, chamada por Deus. Bem, sem mais delongas, já vamos trazê-los aqui para a tela, todo mundo aqui, olha só aqui, ó. Vamos conversar agora com a irmã Lília. Deixa eu começar dessa vez, gente, com a irmã Lília, né? Pastor Silvio, boa noite. Boa noite, irmã Oi. Lília. Fiquem à vontade. Quem quer começar a falar de vocês dois? Primeiro, as damas. A paz do Senhor, graça e paz a todos, ao irmão Elton, ao pastor Silvio, muito obrigado por esse convite, por estarmos aqui para falar que Jesus é bom. Ele é o caminho, verdade, vida e salvação. Obrigado por essa oportunidade. Maravilha. Pastor Silvio, como é que você gosta de iniciar as lives aqui do Arena? Bom, para iniciar, eu não sei a hora que vocês vão ver, que é de manhã, de tarde, à noite, mas será bênção o material, o conteúdo dessa live, vai ser esclarecedor. Eu quero aqui, mais uma vez, me apresentar rapidamente. Eu sou o pastor Silvio Júnior, há, há mais de 35 anos, casado com a mesma esposa, isso é importante falar. Estou aqui com a minha família, está aqui meu filho, está aqui minha esposa. Cadê aqui a mãozinha? Aqui, ó. Glória a Mãozinha da minha Deus. esposa. Ó, tá aqui, ó. Então, Paz, né, sou irmão? casado, glória a Deus. Eu sou casado com uma mulher, hoje eu tenho que falar essas coisas, por aqui que pareça. Sou casado com uma mulher e com a mesma mulher há mais de 35 anos. Esse ano completa 30 anos no Evangelho, eu não cheguei agora. Então, e sempre na área de evangelismo pessoal e ensino bíblico. Então, nessa live, eu quero falar que o nosso Deus continua sendo o Deus das famílias. Nada que Glória a Deus. coopere contra a família procede de Deus. Então, nessa noite, eu tenho aqui a honra de ter hoje a Lília, sabe, que vai falar sobre um segmento bem conhecido. Eu vou fazer o máximo possível para não atrapalhar a Lília, que ela vai falar hoje sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Elton e Lília, com a permissão dos senhores, eu gostaria de fazer uma oração, tá? Para Deus conduzir todo o nosso trabalho aqui nesse momento. Senhor Deus eterno Pai, Paizinho querido, Paizinho amado, Pai santo, o Senhor é Deus de todos os dias, meu Pai. Tu és perfeito, tu és maravilhoso. E nós, com a certeza absoluta que o Senhor se faz presente no momento em que nós fazemos essa oração, e aonde quem estiver participando dessa live, o Senhor venha visitar, venha atender o clamor. Se alguém estiver aflito, angustiado, tu és um Deus que traz paz. Só o Senhor traz paz. Então, nesse momento, eu peço tudo que vai ser feito aqui, Pai. O que importa é que nós diminuamos para que o Senhor venha crescer, Pai. Então, Amém. tudo que vai ser falado, dito, que não fique absolutamente nada sem ser falado, o que for necessário ser dito, meu Pai. Que a gente não fale nada mais do que eh, deva ser falado, mas também não fique nada que precise ser dito para que essas pessoas tenham acesso à verdade. Faz a tua obra essa noite, nesse momento, meu Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. É isso. Amém. Amém. Eu gostaria, El, Amém. Pois não. de deixar a Lília se apresentar, né, Lília? Né? Quem é a Lília, chamada por Deus? Né? Fique à vontade, Lília. Tá joia. Então, meus irmãos, mais uma vez estou agradecida, louvo a Deus pela oportunidade de poder contar nossa história, nosso testemunho. Meu nome é Lilian Borges, né, que é o sobrenome do meu esposo. Eu também estou casada há 21 anos, né, agora em novembro, mês que vem já faz 21 anos de casado. E somos adoradores, somos servos do Senhor. Eu e o Elton, meu esposo, o Elton ficou 13, 14 anos na igreja adventista, mas eu nasci na igreja adventista. A minha avó também nasceu lá e a minha mãe. Então eu conheci o meu bisavô, que foi um pioneiro aqui no meu estado.
cheguei a ver e conhecer, então eu sou a quarta geração de adventistas da minha família por parte de mãe. De modo que eu não escolhi o adventismo. Eu fui nascida lá dentro, não tive nenhuma opção de ouvir o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo sem as lentes da igreja adventistas e a ideologia da igreja adventista, que na verdade é uma seita. Demorei 37 anos para descobrir, fui liberta por Jesus, tem 14 anos, graças a Deus, e por 37 anos eu guardei o sábado, eu preguei muito o adventismo para as pessoas, eu levei muitos ao batismo, eu dei muito curso bíblico, eu era diretora da escola sabatina, diretora de jovens, sempre mexemos com música, regente dos corais, professora das crianças na escola sabatina, desde os primários até adolescentes e jovens, e uma série de outros cargos, né, que a gente está sempre trabalhando muito quando trabalha na Adventista. E até os Lília, meus 37 anos, eu fui adventista raiz ali. Lília, só Foi. uma perguntinha, 2 perguntinhas. Primeiro eu vou fazer uma afirmação. Pode mostrar na tela rapidamente. Rosto na tela. Ninguém, ninguém se torna adventista se somente lê a Bíblia. Ninguém, ninguém vai se tornar adventista se somente lê a Bíblia. Para se tornar adventista, é necessário, mister, ter a literatura da senhora Ellen Goodwhite, que a Lídia vai falar com propriedade aí. Ninguém vai se tornar adventista somente lendo a Bíblia. Outra coisa que a Lília falou, eu vou pedir ela para, por favor, ser um pouquinho, só detalhista, ela falou que foi batizada na igreja adventista. Lília, quando alguém se batiza, Elton, devia ter, por favor. Quando alguém se batiza na igreja adventista, não tem que confessar, não tem que assinar aquele termo que vai guardar os 10 mandamentos, que tem. Tu pode contar, por favor, como é que a exigência para se batizar na igreja adventista? É só crer em Jesus? Não. Ah, Lá na igreja adventista, inclusive, eu faço vídeos, já fiz bastante vídeos e mostro o meu certificado de batismo. É uma pena hoje eu não ter preparado o certificado de batismo para mostrar para vocês. Mas, para batizar na igreja adventista, a gente faz o curso bíblico. Deixa eu procurar para ver se está aqui. Não, acho que está no meu outro caderno. A gente tem que ir para frente da igreja e lá é feito o voto batismal. Eles fazem uma série de perguntas para você. Uma dessas perguntas é se você crê que a igreja adventista é a igreja remanescente de Deus na Terra. E se você crê que o chá e o café é prejudicial para a saúde, você não pode tomar se tornando adventista. E você tem que crer que Ellen White foi dotada do espírito de profecia que está lá em Apocalipse. Ela é a revelação do espírito de profecia e ela contém todas as revelações, de modo que a gente não pode recorrer a mais ninguém. Só Ellen White recebeu tudo de Deus. Ela é a dona da igreja, ela é que faz a igreja funcionar, ela é a coluna vertebral da igreja. Você se batiza levantando a mão direita, depois que você aceita todos os termos lidos ali, aí você pode entrar no tanque batismal e se batizar. Mas tem que crer na Ellen White e que a igreja adventista é a remanescente igreja de Deus da terra, a única verdadeira. então, se crer que Jesus Cristo é o único Senhor e suficiente Salvador dos pecadores arrependidos, se crer em Jesus, mas não confessar a Ellen White, não pode batizar, não é isso? Não pode batizar. Inclusive, temos um vídeo novo, que eu também tenho um canal, né? O meu canal chama-se Lilian Chamado por Deus, que tem o pastor Arilton de Oliveira, que é uma pessoa bem famosa, né? Aparece bastante nas mídias da Adventista. Inclusive, é um conterrâneo meu, é daqui do meu estado. A gente cresceu junto no mesmo clube de desbravadores, eu e o pastor Arilton. Ele está na TV Novo Tempo e ele tem pregações. Eu tenho aqui no canal vídeos, no canal Para Que Possamos, eu extraí de lá. Ele dizendo que é impossível, você não pode ser um membro da igreja adventista sem crer na Ellen White. Ele até conta um episódio lá que ele foi batizar uma moça, a moça nem sabia quem era Ellen White, ele teve que levar ela numa salinha lá, fazer um curso bíblico, diz ele que foi assim, um curso bíblico rápido, aqueles assim, de feito de qualquer jeito, em 1 minuto, botou Ellen White dentro da cabeça da moça e depois voltou lá para o tanque batismal e batizou. Temos esse vídeo. Vamos deixar todos os links dos vídeos que citarmos aqui, do canal Para Que Possamos. Sabe, Lília, no caso, vocês estão assistindo a Lília
ela nasceu praticamente na igreja adventista do sétimo dia. Ah, eu esqueci de frisar aqui, sabe, uma coisa que eu gostaria de falar aqui no início. Essa live não tem conotação de ódio, nada disso, gente. Pelo contrário, só fala a verdade quem ama. Aqui nós não estamos falando com ódio, não é nada personalizando ninguém, não é nada contra a pessoa de ninguém, é somente a favor de Jesus, da verdade. Na verdade, nós estamos aqui, a Lília sabe disso, preocupado com as pessoas que estão sendo massacradas lá, que têm uma prisão mental, pessoas que estão mais pelo medo, na verdade, do que pela fé em Jesus. Então, quero deixar bem claro que nós não estamos aqui trazendo mensagem de ódio em absoluto, somente da verdade. Então, na prática, quem não confessar a senhora Ellen Good White não pode batizar, certo? E se não pode Não, batizar, em última análise, quem não crê em Ellen Good White não será salvo. Passa por aí. é, Passa para o por aí. adventismo porque a doutrina toda é criada pela Ellen White. A Ellen White é a dona fundadora e ela que, segundo ela, teve visões, escreveu livros, ela teve mais de 2.000 visões. Essas visões se tornaram livros, esses livros são lidos por todos os adventistas como uma questão de sermos ou não espiritual, se você quer saber. A gente se sente mais espiritual quando a gente estuda mais o espírito de profecia da Ellen White. É assim, tudo que é dela, todos os livros dela, as pessoas fazem muito esforço. Eu fiz muito esforço para comprar as coleções de livros. Nunca consegui comprar uma coleção completa, que é caríssimo. A Associação Adventista gasta muito dinheiro, ganha muito dinheiro, muito lucro. Mas aqueles que conseguiam ter as coleções, a gente pegava emprestado, a gente se esforçava para ler. Eu li bastante livros da Ellen White. Hoje nós temos a comprovação de que ela não recebeu visão nenhuma, os livros são plágios, até o grande conflito. Adventista que está por acaso me ouvindo aqui neste vídeo, o grande conflito para mim foi uma paixão. Era como a segunda Bíblia para mim. E foi escrito eu achava que foi escrito por Ellen White, porque Deus deu a visão para ela, e era assim, os acontecimentos finais do jeitinho que vai ser agora. Ellen White recebeu de Deus. E até o grande conflito é um plágio. Não foi Ellen White que escreveu. Então, as coisas da Igreja Adventista me foram abertos os meus olhos há 14 anos. É como o pastor Silvio disse, aqui não tem ninguém com raiva de ninguém. O meu canal já tem 5 anos, que eu tenho meu canal aqui no YouTube, é pequenininho, mas é sobretudo para contar o meu testemunho e acolher os adventistas que também estão lendo a Bíblia, estão sendo libertos por Jesus também e precisam de acolhimento, precisam de explicação bíblica, porque qualquer texto que a gente lê no Adventista, eles fazem uma manobra para levar para o Adventismo. Qualquer citação. Se Jesus entrou na sinagoga num dia de sábado, nós, enquanto adventista, enquanto eu estive lá, nós falamos assim, viu? Até Jesus foi na igreja, na sinagoga no sábado, porque Jesus era adventista. Mas Temos, Jesus temos tinha que ir na pregador, sinagoga porque ele era judeu, né? Ele tinha que guardar a lei. Ele tinha que ser o Cordeiro de Deus perfeito para morrer por nós. isso eu Elton, só entendi tem 14 anos. O Hoje, bebê Marley, hoje, Lilian, você é evangélica? sim, Uhum. Sim, sim, pastor frequento Silvio. outra igreja. Uhum. Sim, pastor Silvio. você pode abrir em Efésios 4:30. O que eu vou Abrindo. falar aqui é bem simples. Hoje, para a Lília, é simples. Talvez ela fale assim, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso antes? Né, Lília? Quanto tempo eu fui É enganado? verdade. Você que está me vendo, querido, você que é adventista, eu vou falar o que você aprendeu. E eu vou mostrar que você estava errado. O que marca o homem e a mulher que é de Deus? Na igreja adventista, a marca que se alguém verdadeiramente é de Deus é guardar o sábado, né, Lili? Quem É é de Deus verdade. guarda o sábado. Porque o sábado para o adventista é o selo de Deus. Ótimo, ó, Não é eu o nem Espírito falei Santo, selo. Você que falou. é o Espírito 4:30, Santo. Elton. É o sábado. O que, é Uhum. que a Bíblia diz que é o selo de Deus? Vamos na palavra. Então, olha só, eu nem falei para você ver que essa live, quem está conduzindo ela é o Espírito Santo. Glória Eu a Deus. perguntei, eu perguntei, porque a Lília aprendeu durante vários anos, e você que é adventista, você aprendeu isso, você sabe.
que quem é de Deus na terra, a marca, o selo de Deus, de quem é de Deus para a igreja adventista, é o sábado. E para a palavra de Deus? Efésios 4:30. E não. Aqui, ó, separei aqui as anotações, Efésios 4:30, glória a Deus. Desculpa, passei à tua frente, desculpa. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o selo de Deus no pecador arrependido é o Espírito Santo. Não é um dia, não é o sábado, é o que a Bíblia ensina. Então, você que é adventista, querido, a Lília, ela teve a coragem de romper um grilhão, de conhecer o que ela não conhecia, e hoje ela conhece Jesus. Glória a É Deus. triste falar isso. Elton, põe aqui na tela nós três aqui. Eu vou fazer uma pergunta para a Lília. Para todo, você que está assistindo vai entender a pergunta. Não se sinta ofendido. Não se sinta ofendido. A Lília não conhecia Jesus no tempo que ela era adventista. Lília, você conhecia Jesus lá dentro da igreja adventista? Você conhecia Não, Jesus? Quem era Jesus? Hã? eu achava, eu achava que conhecia Jesus, eu cantava hinos sobre Jesus, eu achava que ele era o Filho de Deus, mas eu verdadeiramente não acreditava que ele era o meu único e suficiente Salvador, não. Jesus não havia pago na cruz tudo por mim. Dependia de mim, adventista, guardar todos os 10 mandamentos e o sábado. E uma série de outras coisas para mim conseguir ganhar o céu. Não há graça no Adventista e eu não conhecia Jesus no Adventista. Lá eles anulam o que Jesus fez na cruz e a gente pode comprovar com várias citações. Tem que se esforçar para ser salvo, né? Tem que guardar a lei para ser salvo, né? Sabe, eu vou deixar você à vontade para você falar da tua experiência pessoal, do que você aprendeu lá e como era a Lília nesse período. Deixa ela à vontade, Otto. Abre a tela para a Lília aí, por Fica à favor. vontade. Então tá, vamos começar. Ainda que eu já tenha falado isso várias vezes, para este público, para esse canal, né? Vai ser a primeira vez, então vamos começar lá do comecinho. Eu e o Elton, meu esposo, trabalhamos com música, e aí a minha mente muito fechada, eu nunca nem pisava em outra igreja, porque a igreja adventista crê, nós estudamos lá dentro, nós temos livros dentro da igreja adventista para tirar você de dentro da sua igreja. Então, Assembleia Presbiteriana, todas as igrejas batistas, os adventistas estudam estratégias para tirar você da sua igreja para trazer para dentro da igreja adventista. Então, eu nunca pisava em outra igreja, se não fosse adventista, só cantava louvores adventista. A minha mente era completamente dominada e fechada para o verdadeiro evangelho de Jesus. Por quê? Eu seguia a risco o que Ellen White diz, que todas as igrejas fazem parte da Grande Babilônia, a meretriz maior é a Igreja Católica, o Papa é a besta, e todas as igrejas, todas são da filhas da Grande Babilônia. Então, eu não ia me misturar. Eu era da igreja remanescente. Eu fiz uma programação para mim de morrer adventista do sétimo dia. Isso eu conto em todos os canais por onde a gente dá nosso testemunho, aqui também em vídeos, que eu faço muitos vídeos contando como era. E a mente de um adventista raiz é assim. E mexendo com música, eu e meu esposo trabalhamos em Venda Nova. Eu já estava morando lá no interior do meu estado por medo do decreto dominical. Vocês sabem o que é o decreto dominical? Eu já estava morando lá na roça por causa disso. Vocês Lília, sabem? rapidamente, quanto, então, depois detalhe aí, essas crianças que ficam igual o escoteiro, o que é colocado Ah, na mente delas, elas estão ali treinando para quê? O decreto dominical quando acontecer, não é isso? isso. Explica aí para as Então, pessoas entenderem. Ó, como, gente, é uma covardia que se faz. As crianças já crescem com uma opressão esperando o dia do decreto dominical, que não tem absolutamente nada na Bíblia. Quando a pessoa faz parte de uma seita, o que é seita? É um grupo de pessoas que pode ser muito sincero, mas que interpreta a Bíblia errada. Isso que é seita. Então, as pessoas já crescem com medo do decreto dominical, que a marca da besta, que na verdade é o domingo, né, Lívia?
A mesmo. marca da besta é o domingo. Toda pessoa de outra denominação é filho da prostituta maior, são as pequenas prostitutas, essa é a verdade. Então, eu peço a Cristina, o que é colocado na cabeça das crianças lá com relação ao decreto dominical? Explica, por favor. Por favor. Joia. Eu já vou logo fazer a propaganda também, não sei se é propaganda, se é o nome, mas assistam, porque eu tenho vídeos aqui que eu faço, eu me visto como se estivesse fugindo. Irmão Silvio, eu sou bem ousada mesmo, porque se não fosse Deus me chamar mesmo, se não fosse o próprio Deus me arrancar e me chamar do Adventismo, eu nunca sairia. Eu era uma pessoa adepta da Ellen White e eu acreditava que eu fazia parte da única igreja remanescente de Deus na Terra. Fui criada desde pequenininha. A gente lê os livros da Ellen White e os livros dela são debulhados, são esmiuçados todos os sábados pela manhã, na lição da escola sabatina, que a gente também é obrigado a ler todas as semanas. Gente, eu estou falando de raiz, de adventista raiz, aquele que é zeloso, aquele que é sincero dentro do que crê, aquele que faz tudo o que a sua igreja que você frequenta manda como doutrina você obedecer. Se hoje está bem mais assim tranquilo, está light, ninguém precisa estudar lição, se hoje está tudo pode, não é do meu tempo. Há 14 anos atrás, nós tínhamos que estudar a lição da escola sabatina, que contém muito, muito material de Ellen White, e isso fica na nossa cabeça. Os desbravadores, desde pequenininho, são ensinados a as doutrinas da Ellen White, porque eles são instruídos o não uso do café, não pode usar café, eles são instruídos a serem vegetarianos, eles são instruídos em Levíticos 11, aquelas ordenanças de Levíticos 11 a respeito das carnes, que Deus estabeleceu a diferença das carnes puras e impuras, para o povo de Israel lá no deserto. O adventista segue até hoje, de modo que o desbravador cresce com essas ideologias. Assim que eles chegam no clube, eu tenho um testemunho aqui da Viviane no meu canal. A Viviane não batizou na igreja adventista porque o filho dela foi, e no primeiro dia que o desbravador apresentou, fez a marcha, deram um lanche, foi aquele dia todo feliz, todo mundo, a criançada, tudo junto ali. Quando foram para o estudo, eles deram uma lição, uma cartilha, e nessa cartilha dizia: em Levíticos 11 tem todas as carnes que pode comer e pode não comer. O menino já ficou alerta, levou para casa. A mãe dele estava fazendo curso já com um casal adventista e não se batizou, graças a Deus. A Viviane é um dos 20 e poucos testemunhos que eu tenho aqui no canal. Desde pequeno, nós somos instruídos a ser os desbravadores que fazem reuniões semanais. São soldadinhos que fazem marcha, ordem unida. Eu fiz tudo isso. Aí você ganha umas insígnias, são prêmiozinhos que você cola no seu uniforme. E os desbravadores, tem um pedreiro batendo aqui embaixo, se estiver aparecendo aí o barulho, não repara não, tá? Tá Alguém não, está batendo aqui. tá aparecendo não. Os desbravadores são instruídos, nós somos instruídos que vai sair um decreto dominical. O resumo é assim, ó, vai sair um decreto dominical agora, vai sair na TV. Extra, os Estados Unidos se juntou com a besta, com o Papa, e vão fazer uma lei universal. Todo mundo agora tem que guardar o domingo. Aí as outras igrejas, que é tudo filho da Babilônia mesmo, tudo fica feliz, fica todo mundo guardando o domingo, e só os adventistas têm que correr e fugir para o alto de uma montanha. Uma montanha deserta, por isso que os adventistas sempre optam para morar no interior. Eu já fui morar no interior 2 vezes, perdi tudo, voltei com anemia, perdemos tudo. Por 2 vezes já fui morar no mato, já fiz vídeo, está aqui no meu canal, por que eu fui morar no meio do mato, parte 1 e parte 2. Os observadores são jovenzinhos que crescem para serem instruídos a sobreviver na mata, identificar plantas, identificar comidas, raízes, coisas que podem comer da natureza e para guiar os deficientes físicos adventistas na perseguição, subir na montanha para o meio do mato à noite, de dia, embaixo de chuva. É um terrorismo terrível. Tem um vídeo aqui também que conta exatamente como a professora está ensinando para as crianças. E os deficientes físicos, os idosos e as gestantes. Pessoas com mais dificuldade de locomoção, os desbravadores são treinados para isso. Porque vai haver um decreto dominical e Jesus vai vir e salvar só os adventistas em cima de uma montanha deserta. Agora pergunto eu, pastor Silvio, eu acreditei nisso por 37 anos. Isso foi o terror da minha vida.
E eu pedi a Deus para não morrer, porque eu tenho 2 filhas, minhas filhas hoje já estão com 27 anos, e a outra está com 18, 19. E eu falava: "Jesus, não me deixa morrer, porque eu quero muito subir as montanhas carregando as minhas filhas e levando elas para cima dessa montanha, e eu creio que o Senhor vai nos salvar lá", porque eu guardei o sábado direitinho, conforme manda a igreja. E eu tinha muito terror da mata, do medo de bicho, medo do terror da mata à noite. E eu falava: "Jesus, não me deixa morrer para me conseguir guiar minhas crianças". Eu vivi esse tormento 37 anos. Os desbravadores não é um clube do mal, não vamos generalizar. Tem crianças que poderiam estar nas drogas, tem crianças que poderiam estar, no mundo do crime aí, e às vezes são salvos pelo grupo dos desbravadores. Eu tenho um colega meu que me contou isso: "Lília, no meu bairro, todo mundo da minha idade já infelizmente passou". Eu fui criada ali nos Desbravadores, não estou na igreja mais, mas pelo menos, eu não fui para o mundo. Então, irmãos, não vamos falar que é uma coisa 100% do mal, mas vigiem, pai e mãe, estudem a Bíblia com seu filho e não pensem que é um clube de aventureiros inocente, que não vai como é que fala? Ideologizar. Colocar ideologias na mente da sua criança. Vigiem, estudem a Bíblia com a sua criança, porque tudo isso faz parte do esquema que Ellen White viu. Na verdade, ela não viu nada. Pastor Deixa eu Silvio. falar. Deu para Sim, deu para entender. Vamos lá. Eu estou deixando a Lília falar à vontade para que ela passe a coisa prática. Você que está vendo essa live, você que é adventista, você sabe que isso é verdade. E nós aqui não temos a pretensão de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas É uma coisa, verdade. quem olha de fora, eu pensava antigamente, Lília, que aquelas crianças fossem só um tipo escoteiro diferente. Só que É, a guerra é espiritual, queridos. Essas crianças são doutrinadas desde pequenininha a acreditar em algo que não existe. Não existe. Não vai existir decreto dominical. Isso é contrário, não existe nada disso na Bíblia. Por isso é que a Bíblia separou. Tem dois povos. Tem o povo sincero, são duas coisas diferentes. Tem as pessoas que são sinceras, as pessoas que são adventistas, como tem também o Testemunho de Jeová, os mormons, as pessoas que são sinceras e a instituição que ensina errado, que ensina a doutrina errada. A instituição, o ponto de partida foi Satanás. As crianças que fazem esse treinamento, elas aprendem as coisas boas, de não misturar com drogas, etc, etc. Mas, em compensação, a troca não vai usar drogas, mas, em compensação, fica uma tormenta na mente. Por isso, as pessoas têm pavor, terror do decreto dominical. Vai ser o novo Papa, a ONU vai assinar, fica com medo. É isso que Satanás faz na mente das pessoas. A pessoa é escrava, ela não tem paz. Ela não tem paz. Canta corinho, fala de Jesus, mas não tem paz. Está sempre esperando uma coisa ruim acontecer. A exemplo do é, apóstolo Paulo, ele era 100% sincero e estava 100% errado. Sabe? Então, o Paulo, criado aos pés de Gamaliel, circuncidado ao oitavo dia, né? Criado aos pés de Gamaliel, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu, ele era um exemplo nele, ele era irrepreensível. Quando Jesus falou com ele, guardador. guardador da lei, criado aos pés de Gamaliel, 8 dias foi circuncidado. Ele era irrepreensível na lei, irrepreensível. Olha a cabeça de Saulo. Um dia, ele andando na estrada de Damasco, ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. É igual você, adventista. Imagina Jesus falar com você e você não conhecer. Alguém que você supostamente serve a vida toda, fala com você e você não sabe quem é. É exatamente isso que acontece com os adventistas. A gente não está falando aqui de índole, de caráter, nem de sinceridade. Eu estou falando de quem é Jesus para você. Você conhece Jesus? Isso, Fala, querida. muito bem colocado. Estou concordando contigo, é exatamente isso. As escamas caíram dos meus olhos, irmãos, o pastor Silvio, como aconteceu com o apóstolo Paulo. E eu tenho alguns testemunhos aqui de adventistas de 45 anos de adventismo. Eu tenho senhoras aqui do meu grupo, porque eu tenho um grupo do WhatsApp só de mulheres de adventistas. Tem mais de 20 no momento, mas já foram 60 e poucas.
Já atendi milhares de adventistas que estão saindo. Eu tenho um celularzinho aqui que é o Lilian Chamada por Deus, é só para atender gente no WhatsApp, ó. Daqui inclusive que eu passei o irmão hoje para os meus contatos pessoais, ó. Ó, isso Sim. aqui tudo é de atendimento, de gente saindo do adventismo, ó. Eu deixo o meu canal, o meu número do WhatsApp, as pessoas entram em contato comigo e falam, Lília, eu vi um vídeo seu no Para Que Possamos ou no CACP. O primeiro testemunho de adventista que tem no CACP foi meu, há 6 anos atrás, que eu tive coragem de contar. Mas foi um intuito de Deus, foi um propósito com Deus, foi em oração. Eu não sabia que eu ia contar meu testemunho, mas o Senhor colocou no meu coração, eu sonhava em contar o testemunho, e eu ficava pensando, gente, para que eu tenho que falar? Eu nunca mexi com a internet, mas Deus faz tudo na hora certa, e Deus liberta pessoas. O adventista, ele é sincero no que ele acredita e pensa estar fazendo a Sim. vontade de Deus, está agradando a Deus. Eu tenho minha família toda lá, todas as minhas primas, meus tios, a minha mãe, todo mundo está lá no adventismo. O meu Eles se dão desejo com era que você? todos fossem libertos. Eles Não, se a dão com gente você, não tem Lília? mais, não temos mais contato. Mas não é só pelo adventismo, não, tá? A questão familiar, a gente já era mais distante, assim, de família, porque eu era muito de ir para o interior, morar na roça, casei muito cedo, já fui logo partir para a roça. Com 18 anos já tentei morar no interior com medo do decreto. A minha mente só funcionava assim, Ellen White falou que tem um decreto, eu vou me salvar, eu vou para cima dessa montanha. Então, com 18 Você, anos eu já fui você era escrava na mente. escrava. E Essa é a o Papa, realidade. se mudasse o Papa, irmão, e o irmão Paulo, né? Não, Pastor Silvio. Pastor Silvio, a cada mudança do Papa, se o Um Papa dava um pavor. espirro, eu tinha um pavor terrível. O adventista, o Papa veio aqui no meu estado quando eu era pequena, né? Ele chegou aqui, fizeram até uma praça aqui no centro de Vitória. Eu sou do Espírito Santo, viu, gente? Sou capixaba. E aqui na minha terrinha linda, eles fizeram uma praça que se chama Praça do Papa, é a Beira-Mar, até hoje tem. Quando João Paulo II veio aqui no meu estado e se agachou e beijou ali o chão, eu tremi todinho, eu chorei o dia inteiro. Eu falei, pronto, esse aí vai ser o que vai assinar o decreto dominical. Qualquer presidente dos Estados Unidos, a gente acha que vai ser. Agora, a nova teoria Trump. aí deles, os advogados estão pegando firme, porque o Papa é americano, e o Donald Trump vai ser a besta. Olha, estão fazendo uma lavagem cerebral terrível. Os adventistas não têm paz, não têm a paz, não têm o jugo suave, o fardo leve que Jesus nos deu. Não temos. Lá nós só conhecemos obrigações, leis, guardar e fazer. Fazer alguma coisa para a gente Para conseguir ser se salvo. salvar. Elton, Opa, eu vou pedir você para botar na tela, por favor. Ó, à medida que a Lília vai dando o testemunho dela, eu vou colocando o que, que a Bíblia ensina com relação à lei. Efésios capítulo 1, por favor. vamos lá. Efésios, no capítulo 1. Os textos são os mesmos, glória a Deus, a Bíblia fala. Efésios 1, 13. 1, 13 e 14, separei aqui. Ó, você não falou, eu tô falando, tá Efésios, vendo? capítulo 1. 13. O Espírito é um só, Lília. O Ok. Espírito Meu Santo é um irmão, só. glória a Deus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa Ah, salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual Elton, é tu tá meio gripado. Elton, vamos falar com mais fé esse negócio, mais alegria? mais alegria. Pode falar. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, Tendo tendo nele também nele também crido, crido, fostes selado. selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia! Glória! Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus! Então, esse é o Aonde evangelho estava, da verdade. aonde que Oi? estava, pastor Silvio? Aonde que estava essa palavra, pastor Silvio? Como que eu não li essa palavra? Será que eu lia de cabeça para baixo? O que A aconteceu revelação do comigo? Eu fiquei Espírito. 37 anos sem ler esses textos tão claros. Quero contar uma Marília, experiência para vocês depois. tá. Ó, mas toda pessoa sincera, um dia Deus vai falar com ela. O que ela vai fazer após Amém. esse dia, eu não sei. E o dia pode ser hoje. Lília, você sabe que Ah, vai ter gente que vai ouvir essa live aqui no fone de ouvido, porque se a família souber, vai dar problema. Você sabe disso, né? sim, tem muita Vai gente ter aqui no gente, El, WhatsApp. Assim. não é? Ó, escondidinha, né?
Para ninguém Sim, saber, vou ver assim. Aí quando alguém entra, a pessoa guarda. Aí é verdade. é bom, Lília, que muita gente vai ouvir, vai ver, vai conferir na Bíblia para provar que você não está falando a verdade. Mas quando ela lê na Bíblia, é verdade. Eu não sabia É, disso. Com relação ao alimento, só para trazer uma paz, bota em Marcos 7, ó. Marcos 7, por favor, Marcos capítulo 7. 18 e 19. Lília, não esquece que você vai falar não, tá? tá. Esquece não. Então lhe Ó, disse: Assim vós ah, também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhes entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso. E ah. assim considerou ele puro todos os alimentos. Ô, Glória! Um Olha, pãozinho. Bom, eu não sei se a Lília já venceu isso. Um pão quentinho, quentinho, com cafezinho com leite, bebê. Que coisa gostosa, meu Deus do céu. Minha querida adventista, você não sabe olha, o que está perdendo. Você não sabe que está perdendo cafezinho Você com leite, toma com pão café, Lilian? cozido. Você toma café? olha, eu tomo café e eu aprecio demais. Eu faço muito vídeo com café aqui, viu? O pessoal fica animado. Entendeu? É, poxa, as coisas simples as pessoas estão deixando de desfrutar por causa do medo. Toda seita prende pelo medo. Tem algumas Pelo menos. características comum a elas. Por exemplo, toda seita é a única verdade. Interessante, né? É, Testemunha de Jeová, Adventista, Mormons, toda é, seita é o o único que pode salvar. Quem salva é aquela denominação, aquele segmento. Adventista, Testemunha de Jeová, Mormon. Por quê? As seitas são oriundas de uma mente maligna. As seitas têm pretensão, Lília, e todos estão vendo, de substituir Deus, de levar um homem pecador, substituir Jesus, de levar um homem pecador a Deus. Todas elas querem assumir a responsabilidade de levar o pecador a Deus. Nenhuma delas faz isso. E a Adventistas é uma delas. As pessoas, não falamos de sinceridade, muita gente sincera, muita gente de índole, dedicada, a ponto de morar no mato, mas sim, todas as pessoas são oprimidas. Todas. A lei serviu para mostrar ao homem o pecado, mas não salva. E agora, Lília, exatamente. você deve saber disso. Eles mudaram o discurso. Não, nós não falamos que a lei salva, mas é mentira. Você sabe disso que é mentira, Mentira, né? Nós não é falamos que a lei mentira. salva, nós sabemos que a lei nós não ensinamos que a lei salva, mas se não guardar o sábado, não é salvo. Engraçado. E se não for adventista, não está salvo. É muita mentira disfarçada de verdade. Fala aí, querida, você falou que É ia falar. verdade. É exatamente isso. Hoje eles afrouxaram muito e eles têm os garotos propaganda, né? São aqueles bons rapazes de propaganda com a eloquência do falar, como o arqueólogo Rodrigo Silva, que é tão famoso, mas o arqueólogo que cava e faz escavações tão profundas na vida, na terra, na profissão que ele tem, não consegue enxergar um texto bíblico simples como esse aqui. O Rodrigo Silva, ele crê e prega que Jesus vai vir pela constelação de Órion. Quantas vezes meu falecido pai olhava para o céu e falava: minha filha, Jesus vai voltar por ali, ou por aquela constelação de Órion ali. Rodrigo, arqueólogo, tão inteligente, continua defendendo Ellen White, que ela deveria ganhar um prêmio de honoris causa em teologia. O Rodrigo Silva fala um monte de coisas defendendo Ellen White com unhas e dentes. E é um excelente garoto propaganda pela igreja adventista, porque ele é simpático, ele fala que as igrejas são tudo amiguinha. Essa semana tem um vídeo no canal Para Que Possamos, eu vou sempre referir-me a esse canal, porque eu uso muito conteúdo do irmão Rodrigo Custódio, do Para Que Possamos. Ele tem todo o material a respeito de adventista. E ele foi 40 anos adventista. E é publicitário. Então, tem tudo lá. Essa semana ainda o Rodrigo Silva está falando assim, gente, nós cremos que nós todos aqui, todas as igrejas, fazemos parte do corpo de Cristo. Isso é mentira, pastor Silvio. Isso é Eu mentira. sei. Eu tinha dó, eu tinha pena das minhas coleguinhas da escola. Eu fiz música, estudei música por alguns anos da minha vida, e a minha professora era uma mulher santa de Deus, sabe? Professora da Igreja Batista. O senhor dela, o marido, né, o pastor Marcos, olha que casal abençoado. E as filhas também davam aula de ritmo e eu estudava piano.
Eu ficava bestalhada que elas usavam uns brinquinhos bem pequenininhos, assim, e elas tinham uma paz. A minha professora de música tinha tanta paz. E na minha infância, eu estudei com ela até 13 anos, eu tinha tanta pena dela e falava: "Tadinha, ela podia guardar pelo menos um sábado para ser adventista também, porque ela é tão boazinha, vai perder ela, as filhas dela e essa grande Babilônia que eu estou aqui estudando piano, todo mundo perdido da igreja batista. Só eu que sou da igreja verdadeira". Assim eu cresci acreditando, até Jesus ter misericórdia de mim e fazer um chamado, porque só Jesus pode. Jesus está à porta e bate. Se a gente abre o coração, a palavra de Deus entra em nós. Aí sim, João 8,32, que eu cito em todos os vídeos. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. É verdade, é para nós. É para mim e para você que estamos dentro de uma seita enganados e não enxergamos um palmo. O que quer dizer João 8,36? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres? Venham até mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que quer dizer isso se Jesus nem pagou tudo por você? Você ainda tem que cumprir mandamentos, obras, não pode tomar um café, não pode comer um bacon. Eu fiquei 37 anos sem experimentar um pedacinho de bacon. Eu fiquei 37 anos sem comer um camarão, um fruto do mar, alguma coisa, por obedecer Levíticos 11, porque Ellen White diz, Ellen White viu, tudo vem da cabeça da Ellen White. E a salvação que Jesus trouxe na cruz para nós. E Colossenses 2, 14 até 17, podemos ler, né, depois, Colossenses 2, 14 e 17, é um texto incrível. E no decorrer do testemunho, se eu tiver a oportunidade de contar, irmão, o pastor Silvio, eu vou dizer para o senhor o que os líderes da Igreja Adventista me responderam a respeito da Bíblia. É uma revelação bem chocante, eu gostaria de acrescentar. Colossenses 2, Elton, 14 a 17. enquanto você procura aí, ó, a Lília não me falou nada e eu vou falar aqui o que acontece. Já aconteceu muito com ela. Eu vou falar do Espírito Santo. Se for mentira, fala assim: não, isso não aconteceu, não. Pode me vergonhar agora ao vivo. A Lília muitas vezes vai orar e ela chora pelas pessoas adventistas. Muito, muito. Sabe por quê? É o amor que a gente sente pelas pessoas sinceras que estão caminhando para a destruição, se não se converterem. Ela sentia pena das coleguinhas, da filha da professora, que você falou, né? Mas você agora, ela tinha paz. E você que tinha pena dela, tinha medo. Você Medo, com né? pena dela, elas tinham paz. Então eu sei que você chora pelas pessoas adventistas. Eu sei que quando você vai orar, sabe o que é isso? É sentir o que as pessoas estão vivendo hoje, porque você já viveu isso. A angústia Exatamente. de ter medo, Na de querer pele. amar Deus, é um conflito de sentimento, É verdade, pastor. Eu sabe? vivi isso na É, pele. sabe, sentiu, sabe? E hoje que você está provando da liberdade, você não quer só para você a liberdade, tu quer para outras pessoas, tu quer que as pessoas saiam de onde você já passou, da situação, para desfrutar do que você hoje conhece, de quem você conhece hoje, Sejam sabe? É libertos vontade de também. passar, sabe? É a vontade de passar quem é Jesus, sabe? Quase sacudindo assim, irmão querida, acorda, Jesus é real, é verdadeiro. Eu conheci Jesus, eu conheci a liberdade, sabe? Isso é o Espírito Glória a Santo. Deus. Mas tem gente que está ouvindo a gente, vai ver a gente, que vai ter essa sede saciada em Cristo. É só você Glória a deixar Deus. ser levado pelo Espírito Santo, que nem o Espírito Santo lá é apresentado. Em Romanos, Não. depois que você mostrar aí, Elton, eu gostaria de mostrar também a Bíblia. Ó, a Lília não falou, mas eu vou falar. Bota aqui mostrando na tela. A Lília é muito carinhosa, muito amorosa. Eu sou um pouquinho mais, é, enfim, enfático. O Rodrigo Silva é muito simpático. O Rodrigo Silva é muito agradável como arqueólogo, como historiador. Ele parece ser muito simpático, parece ser muito educado, mas o Rodrigo Silva é um poderoso instrumento de Satanás. Ponto. Quem está falando aqui, pastor Silvio Júnior. Inclusive, eu já falei aqui, ó, tanto o Rodrigo Silva quanto o Ezequiel Gomes e e o Leandro Quadros, eu desejo fazer um programa com eles, os três juntos até. Vamos falar da Ah, Bíblia, para todo mundo ver. não aceito.
Eles não Tá fazendo- aceitam. Não estraga, Lília, não estraga. Aí, Elton, tá vendo, Elton? Elton tá estragando a gente aí, ó. Sabe, eu tenho. Aceitam. Eles correm, eles só vão em Ó, programas que os apresentadores vão puxar para o lado adventista. Eles não vão, eu tenho não. certeza que o professor, que o Elton não vai ter nenhum problema em deixar, né, Elton? O Rodrigo Silva, Leandro Quadros. Hã? Então, sai de cima do muro, Elton. Vamos lá. O Rodrigo Silva, o Leandro Quadros e o Ezequiel Gomes. Eu gostaria, Lília, de, com o maior respeito, dividir com eles uma live e vamos falar de lei, graça e Jesus. No sábado, Meu no Novo sonho, Testamento. Vamos falar. Tá aqui, ó, para todo mundo ver. Tá feito o convite. Hã? eles não vão é meu sonho uma coisa dessa, eles não vão de jeito nenhum. Eles só vão em podcast, em programa, gente, que os locutores, os interlocutores, vão, no mínimo, não pegar pesado com eles, não apertar muito. Porque se apertar, ele tem que passar para Ellen White, porque na Bíblia, biblicamente, o adventismo não tem como explicar a sua doutrina. Não tem base, Então, não eles tem têm que base. escorregar para Ellen White, eles têm que citar textos da Ellen, e aí a ficha cai, e muita gente é liberta e sai da igreja adventista na hora. Por isso que eles não aceitam, nem Leandro Quadros, que eu já paguei passagem para ir ver Leandro Quadros, que eu assim, achava ele fantástico, porque ele sabia a Bíblia. De vez de eu estudar a Bíblia por mim mesma, eu ia atrás de um homem que sabia a Bíblia de cor. Não é Gente, verdade? é muita falta de sabedoria, mas Jesus dá. É só a gente pedir sabedoria, ele nos concede. E um dia eu abri meu coração para Jesus e falei: Senhor, fala o que o Senhor quer para mim. E revela na tua palavra qual é a tua vontade para minha vida. Glória a Deus. Porque eu era triste e eu era cega, agora eu posso ver. As escamas dos meus olhos também caíram, literalmente. Aqui, eu pedi ao meu esposo Elton para pegar o meu certificado de Aí, ó. batismo. Esse Levanta um aqui é pouquinho. de 1900. Isso. Esse aqui é de 1982. Ó, deixa eu ver. Dá para ver, Elton? Esse aqui 86. é quando eu batizei com 12 86. aninhos. 86, né? Eu estava com 12 aninhos aqui. E esse aqui é o meu certificado de rebatismo. Porque lá na igreja adventista você Ah, tem. Esse aqui é 2000 e pouco, ó, 2005 talvez. A Adventista tem o extra para você também, que não está na Bíblia. Só a igreja adventista rebatiza. Eu tenho um monte de amigo que já rebatizou 7, 8, 10 vezes. Se você peca, se você adultera, porque todo mundo é pecador, né, pastor Silvio? sim, sim, Mas em claro, claro. adventista você tem que ser perfeito, guardador da lei perfeito. Se você cair, você tem que ficar no banco não sei quanto tempo, meses e meses e meses, depois você tem que se rebatizar. E eu fui rebatizada agora para me casar com o Elton, porque eles não acreditaram no meu namoro com o Elton, eu era líder da igreja, mas essa é outra história. Eles não acreditaram no nosso namoro limpo na presença do Senhor, inventaram um monte de coisas e nos excluíram. Eu chorei, fui atrás, corri atrás dos meus direitos, fui na associação, acampei lá na porta até o presidente me abrir a porta da presidência da Associação Adventista, porque é muito mais fácil falar com Donald Trump do que com o presidente da Associação Adventista, tá? Os homens são muito chiques, muito poderosos. E aí eu pedi, pelo amor de Deus, e eu jurei, pastor Silvio, eu e o Elton juramos de joelho com a mão em cima da Bíblia, que a gente não tinha caído em adultério, que a gente casou legal, que a gente noivou e casou certinho, que eram problemas que a gente estava com os nossos familiares, né? E aí ele abriu uma exceção para a gente e me rebatizou com apenas 7 meses, porque o castigo seria 1 ano, eu e o Elton excluídos. Mas a gente conseguiu provar nossa inocência e a gente conseguiu rebatizar com 7 meses de casado. Eu e o Elton, a gente não teve alegria nos primeiros meses de casado, porque a gente só chorava, porque a gente estava com o nome riscado da Igreja Verdadeira de Deus na Terra. Foi só choro, só ranger de dentes, até rebatizar. A minha foto do rebatismo, sei lá se vai dar para editar, mas depois eu tenho aqui. Eu estava magra, que isso aqui é só osso. Eu emagreci e chorava de noite porque eu não estava com o nome na igreja adventista. E eu consegui o meu rebatismo com 7 anos. Aqui nesse com 7 meses. Aqui nesse certificado, tanto nesse aqui quanto no outro, tem o voto batismal, e eu posso mandar foto para os pastores aí, para vocês, Mas e o voto Lília, batismal. Tá aqui, irmã, tá? Todas as normas. até se o Elton quisesse, ele podia puxar aí, voto batismal que aparece no YouTube, tem.
Quem quiser pode ver no YouTube. É só. Não, você. Sabe? Que quem quiser. Elton, tu pode puxar rapidamente no Google, enquanto a Lília fala? Voto batismal, por favor. Porque aí vai ficar bem bacana. Que o pessoal, quem quiser puxar em casa, pode puxar, que é fácil. É voto batismal. Em Pastor Silvio, enquanto isso, eu posso concluir aquele início de testemunho que eu Claro, estava começando a sim, falar? sim. Então, com a mente fechada, eu e Elton já estávamos morando lá no interior daqui do meu estado, tá? A cidadezinha de Venda Nova do Imigrante, são as montanhas daqui, lugar mais lindo, coisa mais linda. Eu fui morar lá em cima por medo do decreto e sempre pensando numa montanha para fugir com as minhas crianças e obedecer, né? Com medo do decreto dominical. Chegando lá, nós começamos a trabalhar com música na prefeitura e nas igrejas da cidade. A gente chega, apresenta nosso projeto e nós começamos a reger os corais. E Deus abriu as portas para a gente, reger um coral na igreja Pibavene, de Venda Nova do Imigrante. Eu sempre faço vídeos aqui, posto as fotos, posto o coral cantando, tenho todo o arquivo do que eu falo, está tudo aqui nos vídeos já, documentado. A Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Deus é Amor, um coral na Igreja Católica do interiorzinho. E aí, eu, que nunca pisei numa outra igreja, nas Babilônias da vida, né? As outras igrejas são tudo pequena Babilônia. Eu fui reger coral nessas igrejas, e foi aí que o Senhor Jesus teve misericórdia de mim e abriu os meus olhos. Nós regemos um coral, pastor Silvio, na Igreja Assembleia, lá de Venda Nova. E o pastor, muito sábio, usado por Deus, ele gostava muito que o coral cantava, ele cantava excelente tenor, cantava ali no coral com a gente, era uma bênção, só que ele, muito esperto, começou a deixar o coral para cantar no final das programações, porque ele observou que A quando o coral palavra. cantava, eu regia com ela e, ó, cascava fora e ia embora dos cultos, para não ouvir a palavra dos que não são, né, de Deus, porque mensagem verdadeira só a igreja cientista que tem. E, irmão, assim foram meses, só que teve umas vezes que o pastor pediu para o coral cantar para finalizar. E eu vi, eu senti a presença de Deus dentro de uma igreja de assembleia, eu vi irmãos felizes falando glória a Deus, eu assustava, porque um adventista não dá nem glória a Deus. Dentro de um culto adventista é como se fosse uma cerimônia fúnebre. Lá em muitas igrejas que eu frequentei está escrito: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A gente já entra, eles gostam de falar que é em atitude de reverência. Você entra com aquela tristeza, senta, no máximo você fala amém, após um louvor. É assim, tá? Tudo o resto era falta de reverência. E eu vendo aquelas pessoas felizes ali, o coral cantando, todo mundo dando glória a Deus, se abraçando, o povo que comia lanche, x-tudo, pizza, o povo perdido de feliz. Eu falava, como esse povo é feliz? E aí, pastor, é engraçado, mas eu conto todos os testemunhos e o pastor, graças a Deus, está vivo, está muito saudável ainda, o pastor Carlos, que me ajudou, Jesus usou ele. Teve um culto que, olha, a presença de Deus foi real. Cada louvor tocava o coração, a palavra entrou no meu coração, entrou na minha mente de uma forma que eu nunca ouvi na igreja adventista. Eu falei, eu tenho que conhecer esse Jesus que faz as pessoas serem felizes assim. Como é que esse povo não guarda sábado e é feliz? E eu cheguei nessa arrogância com o pastor. O pastor, ele é uma autoridade muito grande, sabe? Tem um cargo executivo bem alto, não vou comentar sobre a vida dele, mas ele é muito inteligente, professor em teologia também. Eu cheguei para ele e falei assim, pastor Carlos, hoje o culto foi muito bonito, o coral cantou, e eu queria conversar com o senhor. Pode ser no final do culto? Ele pode, minha irmã. Aí eu falei assim, eu já quero adiantar que eu sou adventista do sétimo dia. Eu vou morrer adventista do sétimo dia. Mas eu quero entender por que eu senti Deus aqui, por que desde pequenininha eu oro para Deus. Desde a minha infância eu sirvo a Deus, eu nunca pisei meus pés no mundo. Eu sei orar, eu sei o que é oração, e eu nunca senti tão forte a presença de Deus como eu senti aqui dentro da sua igreja. O que é isso se vocês não guardam sábado? Eu sei quem é Deus, esse Deus eu sinto quando eu oro. E por que ele está aqui se você não guarda sábado? E o pastor, com muita paciência, olhou para mim e deu aquela risadinha assim, pastor Silvio, de que adventista não gosta de ouvir, né? É, irmã, adventista não gosta muito de ouvir, não. A irmã está disposta a ouvir? Só que eu já estava 11 meses fugindo de Deus. Eu estava quebrantado. Eu falei, pastor, eu quero ouvir sim. E aí, fechou a igreja, ele, a esposa dele,
4 filhos e as minhas 2 filhinhas com meu marido. Sentamos numa rodinha e ficamos conversando até 00:30. Ele começou em Ah lá, Gênesis, aqui, ó. Gênesis, Apocalipse, o que aconteceu em Atos, o que aconteceu em Mateus, o que aconteceu em Gálatas. Quando ele foi lendo Gálatas para mim, Colossenses, eu pensei que eu ia para o céu, assim, de tanta alegria, de tanta glória. Eu falava, meu Deus, onde que estava esse livro? Gálatas, por que Gálatas está aqui? Eu nunca li. Irmã, Adventista é uma seita. Ele, com muito amor, me explicou. Eu e meu esposo fomos para a Bíblia. A gente não dormiu mais. A gente não tinha noites mais. Se não fosse lendo a Bíblia depois do trabalho, toda folga, toda vaga que a gente tinha do dia era lendo a Glória a Bíblia. Deus, glória a Deus, glória a Deus. A gente ia para o vale orar, eu e ela fazia propósito nós dois de monte, oração, e a palavra foi se revelando, Glória a e eu Deus. entendi o que Jesus fez. E assim eu fui liberta. Eu fui chamada por Deus. Esse título não é um título de prepotência, é um título de gratidão a Deus, porque Ele teve misericórdia de mim, tirou as escamas dos meus olhos antes que fosse tarde demais. Eu batizei muitas pessoas no Adventista, levei muito grande conflito, muita literatura para as pessoas. E hoje já fiz vídeos, já pedi perdão para todos esses. Alguns já vieram aqui, já deram testemunho, já estão libertos. Mas o nosso trabalho aqui há quase 5 anos é contar que Jesus salva. Jesus é o caminho, verdade, vida e salvação. Só Jesus salva. Todas as seitas têm o mesmo segmento. E eu, para finalizar, eu quero dizer para os senhores que Joseph Smith, que fundou a Igreja dos Mormons, a seita, era conterrâneo da Ellen White e era meio primo do marido da Ellen White. E o Charles T. Russell, Charles W. Russell, acho, Isso. do Testemunho de Casey Russo. Jeová, eram conterrâneos. Os 3 estavam no mesmo movimento de Guilherme Miller, em 1800 e pouco. Cada um teve suas revelações, os seus anjos, os seus assistentes, suas visões, e criaram suas próprias seitas. Os 3 eram conterrâneos e Ellen White é até a primada, meio parentada de Joseph Smith. Então, seitas são seitas. Foi muito difícil para mim quando eu descobri. Chorei muito, eu fiquei em luto mais de 1 ano, chorando. E eu ia para o pastor e falava, mas como é que o sábado é o selo de Deus? E o senhor não entendia. Se ele ia abrir a Bíblia e me explicava, e as escamas caíam do olho. Eu falava, mas e o decreto dominical? E a perseguição? E o juiz investigativo? Quando ele leu em Hebreus para mim que Jesus entrou de uma vez por todas. Não vou ler todos os versos aqui, né, meus irmãos? Hebreus 9, Hebreus 10 diz que ele, o nosso sumo sacerdote, real, sacrifício perfeito, Cordeiro de Deus. Quando ele entrou ali, naquele santuário, o véu se rasgou, ele pagou de uma só vez o preço por o sacrifício único e perfeito. E eu nunca tinha lido isso. Eu fiz na minha carta de exclusão, eu fiz uma carta de e-mail e mandei para a Associação da Igreja Adventista. Antes de pedir exclusão, eu mandei o e-mail. Eu quero explicação por que vocês não falam isso aqui que está em Gálatas na igreja. E eu pedi explicação de Gálatas, de Efésios, de Colossenses e de Hebreus. Hebreus 1:1 fala que antigamente Deus falava através de seus profetas, mas hoje Deus nos falou através de seu Filho. Pastor Silvio, eles demoraram a associação adventista, todo estado tem uma associação, tá? A gente manda os dízimos para essa associação e que fica enriquecendo. Nunca volta o dinheiro para a igrejinha. A gente que banca a igreja toda, constrói, faz tudo, e o dízimo ainda tem que mandar para a associação. A associação ficou uns 15 dias para me responder o que quer dizer Gálatas. Por que eles não pregam Gálatas e a verdadeira palavra? Depois de 15 dias, pasmem, veio um e-mail de volta que eu não tenho esse e-mail, infelizmente. É na conta do Yahoo antigo, já tentei. Alguns irmãos já tentaram recuperar essa senha para mim, mas eu perdi a conta antiga, 14 anos já, né? Eles mandaram para mim depois de 15 dias a resposta para mim. Mandaram Gálatas todo de novo. Eu tive que ler no e-mail Gálatas tudinho de novo, como se eu nem tivesse Bíblia. E no final, o pastor, eu até no meu testemunho em outros canais já falei o nome dele, mas hoje, né, nós estamos vivendo em dias que se me processarem, gente, o adventismo me deixou bem pobre, eu não tenho nada, viu, Tom? Se for abrir processo, saibam que vocês não vão conseguir tirar dinheiro. Perdi todas as minhas carreiras de trabalho, Petrobras, banco, tudo foi embora por causa do sábado. Glória a Deus, Jesus é bom. O que acontece? O pastor respondeu o e-mail dizendo assim, irmã Lilian,
Eu, como atalaia de Deus e pastor da Igreja Adventista, a única igreja remanescente da Terra, tenho que te responder que o apóstolo Paulo, enquanto passou pela Galácia, ele não estava com a mente muito boa. Emocionalmente, o apóstolo Paulo estava abalado, porque a Galácia dava muitos problemas para ele. Então, eu queria que a irmã desconsiderasse algumas coisas de Gálatas, porque o apóstolo Paulo não estava em seu estado emocional normal. Eu fiquei tão irada, e na época não tinha acesso assim, celular, não tinha nada disso, né, irmãos? Tão fácil. E eu mandei um e-mail para ele, falei: olha, se você, eu escrevendo, nervosa, se você, pastor, disse que o apóstolo Paulo, um homem chamado extremamente por Deus, o próprio Jesus o chamou para um apostolado, para escrever a maior parte do Novo Testamento, um homem que foi revelado pelo próprio Jesus Cristo. Se o apóstolo Paulo está emocionalmente abalado para escrever o livro de Gálatas, e isso, a palavra de Deus, está sendo ridicularizado, você me responde uma coisa dessa, eu não quero participar dessa igreja por mais nem um minuto. Eu quero a exclusão do meu nome, da minha filha e do meu esposo imediatamente por e-mail. E nem lá na igreja local eu quero que passe meu nome, fica lendo lá na frente para os pastores virem me visitar, não. Porque hoje eu conheci Jesus. Hoje eu li na palavra que ele tudo pagou. Jesus não está no juízo investigativo apontando o dedo para mim ou para você. O nosso nome pode estar sendo passado no juízo investigativo. Se vocês quiserem, depois eu posso falar. Não. Jesus está sentado à destra do Pai, à direita do Pai. Desde que ele saiu daqui da terra e foi assunto ao céu, ele sentou-se à destra do Pai. E juízo investigativo é outra mentira da igreja adventista. E assim eu fui liberto, meus irmãos. O meu Glória e-mail a de Deus. exclusão chegou. E tem 14 Então, anos. Eu vivo a graça feliz de Jesus Cristo. graça, favor imerecido. Vou pedir, Elton, depois desse testemunho lindo da Lília, Romanos 3, 20. Finalidade da lei. Qual era? A Bíblia é toda coerente, queridos. Em Romanos 3, 20, o Elton vai colocar aí, não vale que eu acho, não vale o que você acha, meu amado, minha querida. Vale o que Deus ensina, tá bom? A sua opinião é muito importante, mas se for contrário ao que a Bíblia diz, vale o que a Bíblia está falando. Romanos 3, 20, ó. Ó, qual é a finalidade? Por que Deus criou a lei? Lei, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei. Ninguém. Em razão de que Ninguém. pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deus, a lei foi um aio, foi um ver até Jesus. Oi, querida. Serviu-nos de aio. De aio, para trazer a humanidade até a Cristo. Então, a lei foi para identificar o que Deus não se agradava do que aquilo que agrada a Deus. A lei é para mostrar para o homem o que era pecado. Aí, em Gálatas, confirma isso, em Gálatas capítulo 2, Elton, por favor, 16. Gálatas capítulo 2, 16. Sabendo contudo. O que é aio, hein? O que é aio? É um guia de meninos, escravo de confiança, encarregado da disciplina de uma criancinha. O escravo de confiança, a humanidade, na sua idade infantil, precisou de guia, de alguém, certo, errado, até o estar consumado, querido. Dali para cá, é a graça e o Espírito Santo é quem fala conosco. Glória a Sabendo, Deus. contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Eu estou lendo Bíblia, Gálatas capítulo 2, 16. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Também Glória a Deus. temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. O que a Bíblia ensina? Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ainda, eu quero trazer agora aqui uma palavra para a Lília. Para a Lília. Diz assim, Lília, ó, que coisa linda, ó. Está em 2 carta aos Coríntios 6. Porque a igreja do Senhor trazer a verdade para o mundo que abraça a mentira é complicado, mas Deus honra você mesmo. Ó, 2 Coríntios 2, capítulo 6, versículo 4.
Olha só ali, que coisa linda, ó. Pelo contrário, em tudo recomendamos, essa versão aí, a minha diz, recomendamos em tudo. Como ministro de Deus, recomendamos lá muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos. Olha que recomendação para a igreja: nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no amor, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Minha irmã, para você, querido, ó, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra. Aí diz ainda assim, ó, por má fama e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros. Porque quando a gente fala a verdade, parece que nós estamos enganando. Como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo. E, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Glória a Deus! Glória a Deus. Evangelho da Glória a graça. Deus. Esse é o Evangelho da graça. Elton, a Isso Lília é graça. falou, no livro de Hebreus, por favor, no capítulo 8, e como distorcem a Bíblia na Igreja Adventista Misericórdia. Capítulo 8. É. No versículo 1, versículo 10, esta é a aliança que depois... Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! Glória a Nós, Deus. povo de Deus, temos escrito no nosso coração e na mente a palavra de Deus. Não é mais na tábua de pedra que foi escrita pelo dedo de Deus. É na nossa mente e no nosso coração. O que a Lília citou aí, Elton, é no capítulo 9, no versículo 11 de Hebreus, diz assim, ó. Olha que lindo, né, Lília? Hebreus 9, 11. Lindo. Maravilhoso. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna salvação. Glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Todas. A Esse é o nosso salvação Jesus. é essa, querido. Não tem outra. Receba aí a presença Resolveu. do Espírito Santo. Receba aí a poder do Espírito Glória a Santo te Deus. libertando. Depois dessa live, você vai estar recebendo a libertação. Não precisa ter medo de decreto dominical. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo Todo pecado. pecado. Glória a Pode falar, querido. Deus. Maravilhoso. Esta é a palavra de Deus. Colossenses 2, que o irmão pastor acabou de ler, diz no versículo 14 também. E cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e leis e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Está consumado, faz todo sentido hoje para mim. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais ainda. Elton, Hebreus 9, versículo 15. 9, 15. Ele, sabe quem é ele, né? 9, 15. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Se você está ouvindo essa palavra, você é um chamado. Abre teu coração, receba Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador. Aí no versículo 26, 25, Elton, 25. Diz assim, ó. Olha que coisa linda. Não, bota 24 para dar o sentido completo, por favor. 24. Ó,
Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora, por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. 26. Grava 26, você que está vendo essa live. Uhum. Neste caso, seria necessário que ele tivesse, muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou de novo, uma vez por Uma todas, vez. para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Glória a Deus. Está consumado. Está livre, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu entendo o que está consumado. O que Jesus exclamou na cruz do Calvário. Enquanto o Rodrigo Silva, o arqueólogo que, volta a dizer, escava tão profundamente aí a história, tudo, ele escava e vai tão profundo em tantas coisas. E não crê que Jesus tudo pagou por nós. Tem um vídeo do Rodrigo Silva que está aqui no meu canal e está no canal Para Que Possamos também, de ele falando que Jesus era Miguel. Jesus era um anjo. E Ellen White viu que Jesus subiu tão fracassado depois da cruz que chegou lá no céu assim, arrasado. Ellen White diz que Satanás passou voando por Jesus e Jesus não resistiu o voo de Satanás. Caiu no colo de Satanás. Tão Isso. fraco e derrotado que ele estava se sentindo. Isso você não lê na Bíblia. E Isso Satanás você não pegou vai no achar em colo. Bíblia Isso. nenhuma. Isso é heresia de visões de Ellen White. Eu li, você lê na lição da Escola Sabatina, passa batido, você continua dentro da igreja, entendendo essas heresias, mesmo sem entender, continua. Mas se você for para a palavra de Deus e ver que Jesus nunca foi Miguel, e se você deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, você vai entender o real sacrifício de Jesus na cruz. E você vai dar tanta glória a Deus, você vai ser tão grato a Deus que jamais os irmãos, pastor Silvio, alguns vêm aqui, né, alguns comentários, alguns ouvintes, vêm aqui nos nossos vídeos e falam assim, ah, coitada, perdida, passou na sacudidura, né? Saiu das fileiras do povo de Deus. Bem que a irmã Ellen White falava que os falsos iam sair da igreja adventista, bem que ela avisou. Irmãos, hoje eu não saí das fileiras do Adventismo e estou perdida. Hoje eu estou feliz, grata, e eu me sinto salva pela graça salvadora de Jesus Cristo, porque não dependia de mim. Nós nunca conseguiríamos cumprir todos os mandamentos e fazer tudo perfeitamente como o único que pôde e cumpriu tudo. Jesus. Só ele foi capaz de cumprir. Nós, adventistas, a gente fica tentando guardar sábado. E olha, pastor, é tão sério tentar guardar sábado que você pode assistir vídeos de judeus explicando o que é a maldição para aqueles que querem guardar sábado e não são judeus e não guardam sábado conforme toda a lei de Moisés. Para fechar, pastor Silvio, nunca um adventista aprendeu sobre alianças. Eu fiquei 37, quase 40 anos dentro da adventista. Não existe estudo sobre alianças, nem entende nada sobre isso. Nunca tem estudos sobre o juízo investigativo, eles dão aquela enrolada que a Ellen White falou ali, não tem nenhuma citação na Bíblia, tá? Mas a Ellen White viu e eles acreditam e ficam ali enredados nisso aí. E a gente nunca entende o que é o novo mandamento. E para terminar, outra coisa que eu queria me lembrar aqui. Os 9 mandamentos do Decálogo, da lei de Moisés, são repetidos no Novo Testamento. Só o sábado, que não é repetido como mandamento, no Novo Testamento. Procure alguma ordenança a respeito do sábado no Novo Testamento, você não vai encontrar. O pastor da Assembleia pediu para me procurar, e eu fiquei procurando, tentando desmascarar o pastor, tentando defender Ellen White, adventista, e a Bíblia só me trazia esclarecimentos e salvação, e graça. Deixa eu só falar uma coisa, eu quero pedir perdão a você que vai assistir esse vídeo, que eu tô tossindo, tô fungando, porque eu tô muito gripado, certo? Mas uma coisa, a Lilian, chamada por Deus, ela falou uma coisa aí, pastor Silvio, que eu ainda não tinha escutado ainda, que Satanás passou voando, e aí Jesus não resistiu. Você pode repetir, por Isso. favor? Vou te mandar o link do vídeo do pastor Rodrigo Silva, o arqueólogo tão querido, falando isso aí para você. Ele mesmo falando, tá bom?
Elton, Nunca tinha por escutado. favor, Sim. pega aquela tabela dos 10 mandamentos para colocar rapidinho, até para a Lília ver. Aquela, sabe qual é? Aquela Hum. branquinha? Certo, vou tentar encontrar. Você mandou no meu privado. Tem como mandar no meu privado agora? Tem. Mas, Mais Lília, olha uma só, vez, eu me eu comprei. desculpando pela minha gripe, tá, gente? Tô muito gripado. Sim, pode falar. Ah, não, Que você é Deus culpado disso. cuide, que Você Deus é culpado, tá cuide. gripado. Ah, Oi? aqui, outra coisa. Nunca ouvimos falar que são 613 leis de Moisés. 10 são no Decálogo dadas a Moisés no Monte Sinai. Outras 603, os judeus que não creem em Jesus ainda guardam, e isso nunca foi falado na Igreja Adventista. Tem coisas que só Elton, se você for aí, estudar a Elton, Bíblia vai descobrir. a Lília precisa assistir essa live, Lília. Ó, querido. Quer ver? Ó, Elton, põe primeiro, o que a Lília falou aí agora. Hum, Põe aí. Eu te mandei agora. Tá uhum. no Telegram. Eu vou abrir aqui o Telegram. Lilian, mas ó, filha, enquanto ele procura aí, é compreensível as pessoas adventistas não terem tanta fé em Jesus. Um Jesus que Satanás leva no colo é para duvidar dele mesmo. É fraquinho, né? Se esse Jesus, Satanás, pega ele no colo, é porque está precisando de muita ajuda. Não é o Jesus da Bíblia. Eu estou aqui Não pegando é. aqui, ó, eu vou te mandar aí, para você botar aí na tela rapidamente. A Uhum. Lilian está trazendo temas que já falamos aqui, Lilian, sabe? É, né? Ó, já, O senhor vou sabe te do colocar. bode? Do Bode O senhor Azazel? sabe a história do bode? É do Já? Azazel. Que Jesus não pagou na cruz. No final das contas, todos os nossos pecados, Deus vai fazer um julgamento, vai ter aquele julgamentão assim, julga todo mundo, e aí os pecados, nossos pecados todos vão ser jogados em cima de um bode, e o bode vai ficar rodopiando por o deserto pela eternidade, eternidade afora. Os nossos pecados vão ser jogados no bode. Lilian, Ellen White isso, aí, também escreveu. isso Não que só está a falando Bíblia. aí, eu trouxe aqui na live, o outro está aí, e falaram que não é bem assim, não. Eu mostrei isso daqui É na live. assim, Eu sei que é, eu trouxe aqui. Elton, mandei para você agora um. Eu vou te mandar. Ó, isso aí, Lilian, ó. Isso aí que nós apresentamos aqui, ó, são os 10 mandamentos e o equivalente dele na nova aliança. Os 9 aham, aparecem, só o quarto que não sim. aparece. Isso aí, minha querida, eu mandei para eles. Eu coloquei aqui, Manda eu para mim coloquei aqui. também, pastor. Manda para Claro, mim que isso aí vai ser muito útil para os irmãos que eu atendo, viu? Eu só ouvi isso aí depois que eu saí da Adventista. Não tem sábado como norma nem como lei no Novo Testamento, meus queridos. Jesus só citou o sábado quando ele falou assim: Eu também sou o Senhor do sábado. tá vendo aí? Tá vendo essa tabela aí? Ó? Deus me deu essa Maravilhoso, direção didático, bem didático. Elton, muito bom. também põe aí na tela, por favor, o slide aí da lei de Deus. Mandei agora. O que você falou, Lilian? Não, eu te mandei agora. Isso aí são os preceitos. Te mandei agora, Elton. Uhum. Mandei hoje, agora. Você que está vendo essa live, esse aí, bota na tela. Olha só, Lilian. O que você falou que lá você nunca viu isso, certo? Não, Ó, não houve lá eu dentro. vou ler. Eu vou ler aqui, ó. Quando você fala lei de Deus, logo nos vem à mente os 10 mandamentos, não é verdade? Só que a lei de É, Deus não consiste somente nos 10 mandamentos, mas, na verdade, são 613 mandamentos. A lei de Deus são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Também é conhecida como Pentateuco. Torá ou Pentateuco. É lida na Bíblia como lei de Deus, lei do Senhor ou lei de Moisés. Simples desse jeito. E objetivo? Bem claro. Isso aí você nunca viu lá, certo, Lili? Não, não se prega isso lá. Não aprendemos assim. São lições da Agora, escola sabatina enfadonhas que fazem um rodeio sobre assuntos, só estudo o que lhes convém. Se fala a palavra lei, aí, viu? Tá falando da lei. Qualquer citação que falou bem assim, os que vêm aqui comentar muitos vídeos falam assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Eles falam, viu? O dragão vai se irar e vai se tornar inimigo e vai pelejar contra quem? Os adventistas, os que guardam sempre. os mandamentos de Deus
e tenha fé em Jesus. Toda vez que fala lei para o adventista, é o 10 Lei, na mandamentos. Toda vez cabeça que fala deles, é mandamento. Eu sei mandamento, disso. Elton, o próximo, por favor. É só para você ver, Lili, que nós temos aqui feito trabalho, e quem excelente, foi pastor. for ver, quem for ver esse vídeo aqui, você que está vendo aí agora, é só conferir na Bíblia. Uma só lei. Não existe lei moral e lei cerimonial na Bíblia, no Antigo Testamento. A Bíblia ensina que existe uma só lei, e o que existe são preceitos morais, preceitos cerimoniais, preceitos civis. É chamada de lei de Deus ou do Senhor, porque é o Senhor Deus o seu autor, e teve a sua origem nele, em Deus. Lei de Moisés, porque foi Moisés o legislador que Deus escolheu para promulgar a lei no Sinai. São, portanto, sinônimos, e por isso não há distinção alguma. Porque aquele negócio, nós guardamos a lei moral, 10 mandamentos, e não a lei cerimonial. Mas eles dizem que não sai de casa, não acende fogo. Mas isso é lei cerimonial. Outra coisa, Lilian, quando perguntaram para Jesus qual era o principal mandamento, e ele respondeu, ele citou, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Levítico Pronto. e Deuteronômio. Então, ou Jesus errou porque citou 2 mandamentos da lei cerimonial que não vale mais, ou a pessoa crê que a igreja adventista está certa e que não precisa nem de Jesus mais hoje. Porque, sabe, É Lília, isso aí. eu sempre falo isso. Se só vale a lei moral, que eles ensinam, que é o 10 mandamentos, Jesus errou. Porque os 2 É, maiores são da lei cerimonial. Então, é é só verdade. parar para ouvir, ler a palavra de Deus. Lília, É. lá na igreja Ah, adventista tem ceia, não tem? tem a Santa É Ceia. ceia. Elton, por favor, põe 1 Coríntios 11 aí. Você Vamos lá. falou algo pelo Espírito Santo, Lília, que eu já ia falar. Quer dizer, eu falei antes de você, você falou antes de mim. Elton, 1 Glória a Coríntios Deus. 11. Qual é o texto básico da ceia? O texto que toda a ceia é lido para que se ministre a ceia. Você que é pastor adventista, Lília, eu não queria entrar nesse ponto, mas vou falar. Bem no coração, Deus mandou eu falar. Os pastores adventistas, né, os maiores, ganham muito bem, né? Tem Sim, uma boa retirada. Você que é sim. pastor adventista, eu acredito que tem pastor sincero, e você já recebeu um toque do Espírito Santo. E agora? Mas se eu assumir isso, eu vou ter que deixar o meu cargo. Você quer servir a Deus ou está se vendendo agora? Põe aí, Elton. Você que é adventista, que é pastor da igreja adventista, todo mês você ministra a ceia. Qual é o texto que você ensina? Você que é membro, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Olha o que é... Sabe, Lília, o que você falou que eu já ia falar? Diz assim, ó, todo mês é ministra... Quer dizer, a ceia lá é mensal, certo, Lília? Sim, é mensal. Tá. Aí o pastor lá fala assim, ó, na Bíblia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. É isso que eu leio quando eu ministro a ceia. Sim. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, tipo, o corpo de Jesus, pão, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Elton, versículo 25. Elton, por favor, vou pedir para você grifar agora. Aí você que é pastor adventista, você que é membro da igreja adventista, o que diz o texto da ceia, versículo 25? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo... Não, só o meio, o meio. Este cálice é o quê? A nova aliança no meu sangue. Glória a Deus. Vê se cai Glória a a ficha Deus. agora. Este cálice é a nova aliança no meu Muito obrigada. sangue. A antiga aliança ficou para trás. A nova aliança hoje é feita no sangue de Jesus. Fazer Glória a isso Deus. todas as vezes que o bebê em memória de mim. Eu vou aqui profetizar agora. Você que é pastor adventista, todas as vezes que você for ministrar a ceia na tua igreja, o Espírito Santo vai te incomodar. E se Glória a você não Deus. assumir, Deus vai falar no teu coração, você está mentindo.
você está mentindo, porque você ministra a ceia, dizendo que é a nova aliança, querendo viver a antiga aliança. O Senhor Deus vai te cobrar. Que julgue Deus entre nós e você, pastorzão, que vai ministrar a ceia na tua igreja. Que julgue Amém. Deus entre nós que estamos aqui fazendo essa live, e você, que é ministro da Igreja Adventista, na hora da ceia, Deus vai falar, vai gritar no teu coração. Amém. Essa Maravilha. noite, Que Deixa eu... nessa live. E você que é adventista, será que agora você percebeu que durante a ceia você está recebendo uma palavra sobre a nova aliança, querendo viver a velha? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Deixa eu dar essa informação para vocês. Já estamos com 1h e 25 minutos de live. Temos, então, 5 minutos. Tá bom, querido. Deixa a Lília falar um pouquinho e se despedir, Elton. Tá bom, querida? Uhum. O que o Olha, Espírito Santo quiser para você, tem para você falar, fique à vontade, tá, minha amada? amém. Aqui nós temos a alegria de termos sido chamadas por Deus, e o meu canal Lilian Chamado por Deus no YouTube. Sou uma pessoa muito humilde, mas eu atento com muito carinho a todos que me procuram. Não tem ninguém que procura no meu WhatsApp aqui do canal que eu não dou aquele atendimento, não oriento dentro da palavra, com oração. Não indico outra igreja, porque aqui, pastor Silva, a gente não está tirando a pessoa assim, olha, sai do adventismo que é uma seita e vai para a igreja tal. Não, não existe uma única igreja verdadeira na terra, não. Isso é coisa de seita. Aceite a Jesus, Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado, é nele que descansamos. Os nossos fardos a gente põe sobre Jesus e Ele carrega por nós, Ele tudo pagou por nós. As seitas querem te colocar medo, você vive no terrorismo, mas Jesus bate a porta do teu coração, Ele só quer entrar e ceiar contigo. Em Isaías, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que não crer que esse Jesus tudo pagou por nós e não descansar no Senhor? E para finalizar, eu quero agradecer a vocês por essa rica oportunidade que eu tive aqui de falar um pouquinho do amor de Deus e finalizar com Gálatas 4,16, que o pastor do Adventista falou que o apóstolo Paulo estava meio abalado emocionalmente. Gálatas 4,16, eu só faço a pergunta: tornei-me, por acaso, vosso inimigo por vos falar a verdade? Tomara que não. Que você seja liberto por Jesus, como eu e minha família fomos um dia. Só Jesus Cristo salva. Graça e paz. Graças a Deus. Pastor Glória a Deus. Silvio. Querido, eu sou grato a Deus pela sua vida, você que está assistindo. De fato, verdadeiramente, eu tomo até liberdade de falar em nome do Elton e da Lília, que nós somos gratos a Deus por você que está assistindo essa live. Sabe, desejamos que Amém. Deus abençoe você ricamente. Sabe, o desejo do nosso coração, a nossa ênfase, falando dessa maneira, é o desejo que nós temos de você desfrutar da presença de Jesus Cristo. E como a minha irmã querida falou, em Gálatas, capítulo 5, Elton, por favor. O livro da liberdade, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É o livro da liberdade. Gálatas 5, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: para a liberdade Que Cristo. foi que Cristo nos libertou. Eu não entendi, que é redundante. Cristo te chamou para ser livre. Não, eu era isso, agora eu sou adventista. A vez que saiu de uma prisão, foi para outra. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo da escravidão. Porque, versículo 4 fala assim, ó, querido, no teu coração, nessa noite, fala assim, ó, de Cristo vos desgastes, vós que procurais justificáveis na lei da graça, você está caído. Então, nessa noite, Exato. deixa que Deus venha falar teu coração, continuar essa obra que ele começou. Eu acredito que a partir de hoje, que você está assistindo essa live, tá bom? Deus abençoe rica e abundantemente. Elton, deixa eu só passar aqui o livro, ó. Opa. Se você quiser. Cadê? Aqui, ó. Esse livro aqui, eu não sou vendedor de livro, mas esse livro aqui, com muito carinho, levou quase 30 anos para ser escrito. Por quê?
porque o desejo que eu tenho de abençoar as pessoas. Quase 30 anos de experiências pessoais, Bíblia, aqui nesse livro, trabalho corpo a corpo. Aqui, eu coloquei aqui aquilo que Deus me ensinou, eu quero compartilhar sabedoria com você, tá bom? Quase 30 anos. O telefone, tá aí, Elton? O telefone, colocou aí? Por favor. Telefone, deixa eu ver se nesse modo eu consigo encontrá-lo. Mas eu Sim, falo aqui, ó. Ah, tá aí. Tá aí. espera ainda, só um Apareceu aí? instante. Sumiu de Aqui, novo. apareceu. Tá bom, tá bom? Ó, quase 30 anos aqui de experiências de ensino e de trabalho corpo a corpo na rua. Eu quero agradecer a Lília muito, muito, muito. Lília, Deus abençoe minha irmã rica e abundantemente a sua vida, a sua família e o seu ministério, tá bom? Que essa seja a primeira de Amém. outras vezes nós possamos estar aqui, tá bom, querida? Deus abençoe você. Elton, obrigado. Maravilha. E antes de encerrar, eu quero falar o seguinte para você. Se você quer estudar grego, koiné, comigo, professor Elton, então entre em contato comigo, tá? Pelo número da descrição do vídeo. Nós somos fundamentados nessas gramáticas. Lourenço Estelio Rega, Daniel Belalice fundamenta o nosso curso do início ao final e mais outras gramáticas, tá bom? Então, eu aguardo você. Parabéns e obrigado vocês dois. Pastor Silvio Júnior e Lília Chamada por Deus. Muito obrigado aos dois, tá? Estou muito feliz. Lília, é uma honra ter você aqui, tá bom? Pastor Silvio também. Amém. Obrigada. Que Deus abençoe a todos. E eu finalizo dizendo, Ricaris caierenetu quiriu e Jesus Cristo adel foi mu. Eu disse, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Amém. E até a próxima live. Deixa eu ver se tem vinheta. Não tem vinheta. Se Deus quiser. Nós assim encerramos mais uma programação. Até a próxima live. Amém. Shalom. Amém.